Hoje vamos refletir sobre outra história do Sócrates, mas dessa vez em português do Brasil, ou como muitos dizem, em brasileiro. O Sócrates, ele viveu em Atenas entre os anos 300 e 400 e foi considerado pelo oráculo de Delfos o homem mais sábio entre os gregos daquela época. Sim, algumas pessoas, inclusive, acham que ele foi o homem mais sábio de todos os tempos. Mas, bom, dizem que quando Sócrates era jovem, ele teria visitado o templo do Apolo em Atenas. Um fato, uma experiência que marcou, que foi incrível e que o marcou duplamente. Em primeiro lugar, a inscrição gravada no pórtico continha aquela frase famosa: "Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses". E essa frase lhe inspirou ao filósofo a buscar o seu autoconhecimento e disseminar essa ideia por toda Atenas. Segundo o pensador, o autoconhecimento seria o primeiro passo para uma vida plena e uma filosofia autêntica. O Sócrates também é conhecido pela famosa frase "só sei que nada sei". Esse fato foi interpretado por Sócrates como uma missão importante que ele deveria espalhar por toda Atenas. E essa era um pouco a missão de vida dele, ir conversando com as pessoas e instigando um pouco o autoconhecimento, puxando delas, esse autoconhecimento e essa consciência sobre si mesmo. Bom, vamos à história de hoje, então, que se chama O Segredo do Sucesso de Sócrates. E a história começa assim. Mas, antes de começar com a história, como sempre, se vocês gostam de conteúdo como este, storytelling, histórias que inspiram, em vários idiomas, porque aqui no canal eu trago para vocês histórias todas as terças-feiras em português, inglês, italiano, francês, espanhol. Então, cada semana dá para praticar um pouquinho um idioma novo, se vocês estão estudando e querem aprender esses idiomas, e também conhecer e se inspirar e se motivar com essas histórias fantásticas que existem e que às vezes a gente pensa que é só para criança, mas também são histórias para adultos, histórias que inspiram, histórias que motivam a gente a refletir, pensar um pouquinho mais de outro ângulo. Mas antes de começar a história, não se esqueçam de se inscrever e também de clicar no sininho, porque se vocês não clicam no sininho, não recebem notificações nossas. Então, cada vez que chega um vídeo novo, um conteúdo novo, vocês não vão estar notificados. Então, hoje a história é O Segredo do Sucesso de Sócrates. E a história começa assim. Um belo dia, um jovem se aproximou ao grande filósofo, ao grande sábio, e perguntou: "Sócrates, qual é o segredo do teu sucesso? Qual é o segredo do sucesso em geral?" O Sócrates ouviu aquela pergunta pacientemente e lhe disse para encontrá-lo no dia seguinte na beira do rio. E ali ele teria a sua resposta. O jovem esperou até o dia seguinte e se aproximou ao rio, onde tinha marcado o encontro com o Sócrates. Quando ele chega perto do rio, se encontra com o Sócrates pede para ele lhe acompanhar caminhando dentro do rio. E os dois foram caminhando pelo rio até quando a água já estava aqui no pescoço. Para a grande surpresa do jovem, o Sócrates pegou na cabeça dele e empurrou dentro do rio, e ali fortemente foi segurando até quando o jovem já não podia mais respirar. E ele começou a ficar azul e nervoso e não conseguia sair, porque o Sócrates era um homem forte e segurou a cabeça dele até aquele último segundo, quando já não podia mais respirar. E finalmente ele tira a cabeça do menino do rio. O jovem, assustado, respirou fundo e disse: "Não entendi nada. Por que você fez isso?" Então o Sócrates perguntou: "O que você mais queria quando a tua cabeça estava na água?" O jovem respondeu: "Ar, eu queria respirar." Então Sócrates lhe disse: "Esse é o segredo do sucesso. Quando você desejar algo tão forte como aquele desejo que você tinha de sair da água e respirar, você conseguirá. Não há outro segredo."